Pedro, o apóstolo, e Paulo, doutor das nações. Os dois nos enviaram a vossa lei, Senhor. Todos de pé, um tanto de entrada. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser tremendo, sábio e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele traz em minha boca uma canção, e ungiu um profeta e trovador, da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ponho minha confiança no Senhor, esperança sou chamada a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos no último dia dos 13 de São Pedro e São Paulo, que amanhã teremos uma grande festa. Vamos preparar o nosso coração para realmente copiar o exemplo de Pedro e Paulo, a sua adoção pelo reino de Deus. Peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Momento de exame de consciência. Pedindo perdão a Deus, vamos cantar. Senhor, vós sois o caminho, guia-nos ao Pai com carinho, de nós tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tem de piedade. Ó Cristo, tem de piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida, de nós tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Deus que é todo-poderoso, misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Glória
nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Nós está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Mas somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Glória, 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 Oremos. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, deste a vossa igreja os fundamentos da fé, concedei por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesta vigília da solenidade de Pedro e Paulo, agradecemos a Deus a vida e a missão desses apóstolos que anunciaram o Evangelho com a palavra e a vida, seguindo com amor o caminho de Jesus do jeito dele. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou na mesma hora. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele, que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se espalha em toda
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aqueles que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, eu te cingia e ia para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos, o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos chamando a vigília São Pedro e São Paulo. São as festas juninas que tem por aí, né? Primeiro foi dia 13, Santo Antônio, dia 24, João Batista, e hoje, amanhã, São Pedro e São Paulo. A figura de Pedro e de Paulo. Nós vemos nessa primeira leitura Atos dos Apóstolos, quando Pedro e Tiago foram ao templo para orar. Tinha um mendigo lá pedindo esmola. Nós vimos essa primeira leitura. E Pedro disse: dinheiro não tem ouro, não tem prata, mas eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te. E ele levantou. E começou a glorificar a Deus, entrou no templo, todo ficava admirado. Alguns achavam que Pedro era um Deus. Eu falei: não sou Deus, não é para o meu nome, estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o poder que Jesus tinha dado a Pedro. A igreja primitiva precisava de alguns milagres visíveis, porque é uma coisa que estava iniciando. Muita gente estava descrente, então esses milagres que aconteciam é para confirmar a fé daqueles primeiros cristãos, dos pagãos que estavam convertendo, mostrando que era em nome de Jesus Cristo. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é a carta de Paulo. Paulo, sendo um bom judeu, ele mesmo fala nessa leitura, dizendo que eu era judeu muito mais estudioso, entendia bem da Bíblia, eu fazia com muito afinco, com muito empenho, dedicava a palavra de Deus, o judaísmo. E aqui ele fala, né, depois ele se converteu e tornou-se o grande apóstolo. Tanto amanhã a gente vai ver a segunda leitura que ele fala: no final, eu combati o bom combate, eu defendi a fé. Eu tenho consciência, depois da minha conversão, nada me impedia de falar de Deus. Nem as intrigas, nem as fomes, nem a fake news, nem as tantas calúnias, tudo em nome de Jesus. Aqui que ele fala, né? Deus me protegeu, Deus me deu força para eu continuar a minha caminhada. Quando fala Deus o protegeu, não significa que ele foi livre dos problemas, ele fala dos abacaxi, não, ele teve os problemas, foi caluniado, foi incompreendido, passou fome, dizendo assim: Deus me protegeu no sentido, Deus deu força para ele não desanimar diante das dificuldades da vida. Então ele fala nessa leitura que Deus deu coragem para ele não desanimar.
Porque a gente pensa que ele pregou a palavra de Deus, achava que Deus ia livrar de todos os pepinos da vida. Não, continuou os pepinos da vida, passou as dificuldades. Assim também nós, irmãos e irmãs, se nós estamos seguindo a Jesus, se nós encontramos dificuldade, não é que Deus deu as costas a nós. Deus vai nos dar força, coragem para não desanimar. Porque às vezes é um momento que acho que Deus esqueceu de mim, não adianta mais rezar, não adianta eu ir para a igreja, eu estou passando por tantos problemas na família, no trabalho, é doença, é isso, é aquilo, acaba desanimando. Aí é a fé que vai nos fortalecer, como fortaleceu Pedro, como tem fortalecido também Paulo, né? Como falei, eu ia falar amanhã, nós vamos ver a leitura, eu defendi a fé, combati o bom combate. Ele fala, né? Então, mereço a vida eterna. Assim também para nós, irmãos e irmãs, né? Porque nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, procuramos fazer as coisas certas, direitinho. E se nós passamos pelas dificuldades, não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Deus está conosco. Leitura do domingo passado, vocês lembram quando Jesus disse: quem quer seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me? Foi a leitura passada. Porque é fácil seguir Jesus quando Jesus multiplicou os pães, era a multidão que ia atrás dele. Esse é o Deus, esse é o Deus verdadeiro, vamos fazer a rei. É fácil ver Jesus curando doentes, Jesus ressuscitando o morto, Lázaro. É muito fácil, tudo é bonito. Está religioso, não é somente um momento de paz, de bonança, de tranquilidade. Também na turbulência, quando Jesus diz: pega a sua cruz e siga-me, justamente isso. Que às vezes, justamente nesse momento, às vezes a gente esquece de Deus, né? Ah, Deus me abandonou, Deus não está ouvindo minhas promessas. E eu fiz novena para isso, Deus não me ouviu. Não, Deus está ouvindo. As suas lágrimas, as suas dores também na forma de oração. Pega a sua cruz e siga-me, né? Foi o Evangelho do domingo passado. O Evangelho de hoje, nós também já vimos de hoje de João, vimos de Lucas, né? Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo 3 vezes, né? Por que 3 vezes? Né? Também Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Antes para me negar. Então é para a confirmação da sua fé. Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar não é ser dono da ovelha, é orientar as ovelhas. Nós vamos ver muito ontem também, a leitura de ontem, Sagrado Coração de Jesus, foi justamente falar do rebanho, né? Na primeira leitura, como o Evangelho fala do rebanho. Então Jesus compara muito do rebanho, o pastor que cuida das ovelhas, defende as ovelhas do lobo que fere, defende as ovelhas do ladrão que vem roubar as ovelhas, aquele que luta para que as suas ovelhas não se percam. Ontem foi dito: 100 ovelhas, se perde uma, né? Jesus vai atrás de uma, deixa 99. Então Deus não quer que ninguém se perca. E aqui então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, cuide, zele pelas minhas ovelhas, não que ninguém que perca, né? Então Pedro é justamente aquele o guia para guiar o seu rebanho. O pastor é aquele que zela. Jesus usava a figura de pastor, se fosse também do lado de vaqueiro, né? Mato Grosso, fazenda, vaca, gado, né? Mas a ovelha era mais comum. Então Jesus falando: apacenta as minhas ovelhas, quero que ninguém se perca. O Evangelho de ontem, o Evangelho de hoje: apacenta as minhas ovelhas. O falecido Papa Francisco, no primeiro documento dele, ele fala: o pastor é aquele que vai à frente. Isso é dar exemplo, né? O rebanho vai atrás, o pastor que vai à frente. Então segue o seu pastor. Isso também serve para os pais, para as famílias. O pai, a mãe é o pastor das suas ovelhinhas, dos seus filhos. Tem que dar exemplo. Vai à frente. O Papa falando: o pastor é aquele que vai no meio de ser. Está no meio do rebanho, então ele conhece o seu rebanho, o rebanho conhece o seu pastor. O Papa Francisco diz: então o pastor também conhece as suas ovelhas. Você nunca está presente, está longe, não conhece. Não conhece seus filhos, com quem está andando. Se você está junto com seus filhos,
Você sabe com quem está andando, quem é seus companheiros, quem é seus amigos, né? Está andando com a companhia, né? Então o pastor que está no meio. E seu Papa Francisco fala o meu documento dele. E o pastor também vai atrás. Coragem, força, não desanima. O filho é preguiçoso, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer. Então, o pastor quer que vai encorajar. Coragem, não desanima. Tirou nota mais, não desanima. Ou se tirou 2, 3, mas você vai tirar. Então o pastor que anima, encoraja. Esse é o pastor. Quando Jesus fala, né? Que não quer que ninguém se perca. Assim também vocês são pastores de seus rebanhos, seus filhos. Vai à frente, dando exemplo, está no meio que você conhece, e vai atrás e dando estímulo, coragem para não desanimar. Isso é o pastor. Então não é uma pessoa só o padre, porque está a liderança da igreja, é o padre. Todos nós somos pastores, cada um dentro da sua dimensão. O padre da igreja, orientando, é a família, os pais na sua família, cuidando dos seus rebanhos. Aqui nos fala justamente de São Pedro, que é a comunidade de São Pedro, né? É justamente duas aspectos, Pedro e Paulo. Mas Pedro, por que é? Pedro é o chefe da igreja. Porque Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Nenhum mal irá prevalecer. Eu vou estar com vocês até a consumação do século. Isso é a nossa fé cristã católica. Pedro, quem é Pedro de hoje? Leão XIV, ontem foi Francisco, né? Então, o Pedro de hoje é nosso Papa, né? Leão XIV. Agora, a igreja, ela é humana, é ao mesmo tempo é divina. É humana porque é feita de nós. Eu, padre, você que está aqui, né? É feita dos padres, é feita dos bispos. Né? Seres humanos, todos nós temos falhas. Pedro também falhou, negou a Jesus. Mas ele arrependeu. Tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O Papa erra? Claro que erra. Mas Jesus confiou. Então, Leão XIV é o nosso Pedro de hoje. Nós temos que orar por ele, porque não é fácil. Ele é humano, como qualquer um é humano. Né? Mas o próprio Jesus disse, eu vou estar com vocês até a consumação do século. Nenhum mal irá prevalecer. A igreja errou ontem, erra hoje, erra amanhã. Mas eu estarei com vocês até a consumação do século. Isso é bonito. Né? Não é porque o seu padre erra, a igreja vai cair e acabou. Não. A igreja continua. E continua porque o Espírito Santo está com a igreja. Qual a instituição mais antiga do mundo? A Igreja Católica, mais de 2000 anos. Vimos impérios fenícios, império grego, império romano, né? Quem vai à Itália vê a ruína do império romano, que era famoso, era o tempo de Jesus, soldado romano, né? Tem lá as ruínas, pedras caídas, né? Império americano, império japonês, império sei lá qual for. Um dia vai embora porque é humano. Tem exército, tem bomba atômica, mas desaparece todos. A Igreja Católica começou com quem? Os mais estudiosos do tempo? Pelo contrário, era pescador, era pessoa analfabeta, era pessoa simples. Por que está mais de 2000 anos? O Espírito Santo está com a igreja. Essa é a nossa fé. Isso é bonito da Igreja Católica. Né? A fidelidade à igreja, a interpretação, porque nós irmãos evangélicos, nós só temos a Bíblia. Mas antes da Bíblia, irmãos e irmãs, a Bíblia não começou com Jesus. Depois de 100 anos depois da morte de Jesus, que começaram a escrever que os apóstolos iam morrer, foram deixando. Nesses 100 anos, depois da morte de Jesus, até começar a Bíblia, o que era? A tradição. Passava, né? Não tinha nada escrito de Jesus. Os evangélicos, não, só a Bíblia. Antes da Bíblia, então, não tinha nada. É um vácuo entre Jesus e a Bíblia. Né? Porque os evangélicos falam, nós só usamos a Bíblia, vocês têm tradição.
Mas claro que tem tradição, porque antes de abrir a Bíblia era tradição, né? Que a Igreja Católica deixou. Então isso é bonito, né? As leituras que nós, por isso fala a unidade de Igreja Católica, Apostólica, Romana. Católica, a palavra grega, se for traduzir em português, significa universal. A Igreja Universal pegou, traduziu. Nossa Igreja Católica é universal, está no mundo inteiro. As leituras que nós lemos no domingo aqui em português, no mundo inteiro, na África, é a mesma leitura, lá na Europa, na África, todo é um universal. No mundo inteiro houve a mesma leitura, cada um na sua língua. Aí está a palavra universal. Evangelho, hoje eu leio isso aqui, amanhã eu leio. Veja que cada um lê uma coisa, né? Interpreta o seu modo. Então aqui está a beleza da Igreja Católica, né? O fundamento é Pedro, e Pedro de hoje é Papa Leão XIV. Então nós temos que sempre rezar pelo Papa, que é uma instituição mais antiga do mundo, a fidelidade à tradição. E as outras já foi surgindo, né, ao longo até a Igreja Protestante, quem fundou? Lutero, que era um padre católico, né, que se rebelou contra ele. Então ele começou a fazer a sua religião. Porque muito cuidado, irmãos e irmãs, porque hoje todo mundo tem redes sociais, tem internet, né? E a gente vê de tudo, né? O Satanás serve até de site chamado entre aspas católica, né? Porque ele entra no meio para confundir. Ah, padre, eu vi na site católica, porque a gente atende muitas confissões, fala absurdo algumas pessoas, né? Aí eu vi lá o padre falando, gente, não é porque está escrito católico, tome muito cuidado, né? Agora com IA, né? Inteligência artificial, cada vez mais perigoso ainda, né? Ele usa a sua voz, usa a sua língua, usa a sua figura, falando que você está falando isso e não vai você está falando nada, para denigrir, né? Satanás serve também disso. Então está, irmãos e irmãs, né? Então muito cuidado com o chamado site católico. Hora que você vê falar, criticar o Papa, criticar a igreja, tome cuidado. Né? Já ouvi falar Santo Dom Bosco? O pessoal pensa que é salesiano, porque tem Dom Bosco, não tem nada a ver, viu? É lá do Rio de Janeiro. Então eles criticam o Papa, criticam a igreja, criticam o concílio. Então isso não é da igreja, mas fala em nome de, né? É Dom Bosco, você lá está. Então tome cuidado. Então, demônio também serve de tudo. Porque se ele viesse de chifre de rabinho, ele estava passando fome lá na porta da igreja, né? Ninguém vai atrás do bicho. Ele é bonito, ele é simpático, ele é atraente, ele seduz as pessoas, né? Com as pessoas que ao nosso redor. Então, a fidelidade da igreja, Dom Bosco, que é salesiano, fundador do salesiano, dizia: eu prefiro errar com o Papa do que acertar sozinho. Se o Papa está lá, não foi ele que eu quero ser Papa. Você vê o que elege o Papa? A mídia, a televisão? Você vê a televisão, quando fala, tanto Papa Francisco como Papa Leão, a televisão fala, você tem mais possibilidades, tem mais qualidade, tem isso, tem mais diferença, tal. Francisco Bergoglio, a última vez, né? Não estava nem na lista, não. Quer ver? Não é a mídia, nem a televisão que vai eleger o Papa, né? É o Espírito Santo que vai descarregar. Esse, né, o Harper próximo, né? Também, se ele tivesse, estava lá embaixo. Também não estava na lista, quase. Isso também surge, né? Quem sabia de onde ele era, né? Americano que trabalhou aqui na América, no Peru, né? Você vê, né? Então não é a mídia que vai eleger aí, né, o Papa. É o Espírito Santo, através dos cardeais que está no conclave. Vocês viram toda a televisão, toda a igreja em geral, rezando que o Espírito Santo usa as pessoas, né, os cardeais, para eleger. Então, por isso é importante, né, a fidelidade da igreja. Então, Pedro de hoje é o Leão XIV, e nós devemos rezar para o nosso Papa no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Prece da Assembleia, na página 2, número 11. Na solenidade de apóstolos Pedro e Paulo, colunas fundamentais da Igreja, supliquemos a Deus Pai dizendo: livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que a Igreja confirmada na fé dos apóstolos persevere no testemunho do Evangelho e seja peregrina na esperança, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que o Papa, sucessor de Pedro no serviço apostólico, seja fortalecido em sua missão evangelizadora, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que, exemplo de Pedro, os que se dedicam à atividade missionária sejam protegidos de toda a adversidade, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que os devotos dos santos hoje celebrados, juntamente com o povo aqui reunido, sejam fiéis no seguimento de Jesus, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Ó Deus, que recebeste Pedro e Paulo em vossa glória, acolhei as preces que esta comunidade reunida nos apresentou, por Cristo nosso Senhor. Amém. O pão e o vinho
o sacrifício de vós seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, na alegria da solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos nossas oferendas ao vosso altar, para que possamos tanto nos gloriar de vossa benignidade, que nos salva, quanto temer pela pobreza do nosso mérito, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério, anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, unidos pela coroa do martírio, recebe hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística terceira do folheto. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, esse é o nosso, pela força do Espírito Santo, da vida e santidade, todas as coisas, não cessarem de unir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer do pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferenças que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Irmãos e irmãs, aqui está o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, a sua gloriosa ressurreição, ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graça sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando com o corpo e sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, glorioso Mártir, São Pedro, São Paulo, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Tarcísio, Dom Joaquim, Bispo Coadjutor, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família e unis-te em vossa presença e conduzi vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que morreram na vossa amizade, nossos familiares, nossos amigos, das intenções isso dessa Santa Missa, unidos a eles, esperando também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dai no mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiado pelo Espírito Santo, iluminado pela Palavra de Deus, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. podemos nos sentarmos, vamos nos preparar para a Eucaristia. Jesus está aqui presente em forma de pão, em forma de vinho. Que Jesus diz: quando 2, 3 estiver reunidos no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Aqui está Jesus. A gente reza todo dia, às vezes naquela correria a gente acaba esquecendo. Ele está aqui no meio de nós, Jesus. Fechando os nossos olhos, um minutinho para nós entrar em sintonia, conversar com Jesus, abrindo o coração. A primeira oração é a gratidão. Dizer obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor, também pelos meus pais. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos e filhas, sobretudo aquele filho que cria mais preocupação pela rebeldia. Coloca nas mãos de Deus nossos netos. Pedindo perdão a Deus, que nos perdoe as nossas faltas. Agradecer a Deus que é uma oportunidade de
de alimentar da palavra de Deus aqui na Capela São Pedro e da Eucaristia. E obrigado, Senhor. Mas perdão, Jesus, diante das tribulações, das contrariedades da vida, a gente está duvidando da presença de Deus, do nosso sofrimento, das frustrações, do nosso programa, nosso projeto não deu certo. Um disse, Deus também está nas dores, está nas lágrimas. Quem quer seguir, pega a sua cruz, siga-me. Muitas vezes a gente quer afastar de Deus nessas horas. Ah, Deus não está me ouvindo, não adianta rezar. Tantas tentações, queremos nem dar mais resposta para Deus. Não adianta rezar, né? Não adianta rezar o texto, essas tentações que nós temos todo dia, porque a minha vontade não foi realizada. E mais ainda a gente reza, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas na hora H tem que ser a minha vontade. Se contrariar, a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Pensei muitas vezes, não dar resposta, esconder, ir longe para Deus. Né? Mas aqui estou, porque Deus cutucou a minha vá para a igreja, vá rezar, mesmo que está passando por tantos problemas. E aqui estamos, Senhor. Só peço, eu creio, não somente a minha fé. Minha fé ainda é pequena diante de todos os problemas que eu enfrento. É aqui que eu encontro a razão, é aqui que eu encontro a paz, é aqui que eu encontro a verdadeira alegria, bem perto de Ti, Senhor. Pois eu te amo, Jesus, quero te amar para sempre, apesar da minha fragilidade. Jesus, aqui está. Não me deixe caminhar sozinho neste mundo, com tantos problemas, tantas coisas erradas, ainda sou fraco na minha fé. Não me deixe caminhar. O Senhor conhece as minhas fraquezas. Senhor Jesus conhece o meu coração. Na missa estou animado, coragem, mas no dia a dia a gente desanima diante das dificuldades. É Jesus que disse em mim, nada podeis fazer. Vinde a mim, eu vos aliviarei, eu vos darei conforto. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Por isso, Jesus, ensina-me a viver na Tua presença. Sim, na Tua presença, mesmo nas tribulações, mesmo nas dores, mesmo no sofrimento. Eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Te amarei, Senhor. É aqui que eu encontro a paz que eu preciso, a alegria. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu pensei muitas vezes calar e não dar resposta. Eu pensei na fuga esconder e longe de ti. Mas tua força venceu, afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora.
jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Me ensina-me a viver a vida na tua presença. Só encontro em ti a alegria que eu preciso, a paz. Te amarei. Eu creio, Senhor, mas aumentai minha fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, feliz que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O próprio Santo Cristo em guarda para a vida eterna. Amém. Somente quero
Nós os pedimos, Senhor, fortalecer com esses divinos mistérios os vossos fiéis que iluminaste o ensinamento dos apóstolos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentamos. Uma boa noite a todos. Boa noite. E hoje é um dia de agradecer, né? Primeiro agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e depois agradecer a todos vocês da comunidade que nos auxiliam nesse terceiro dia do Tríduo, né? Um momento muito especial para a nossa comunidade recebermos os nossos irmãos da Paróquia Cristo Rei nesse terceiro dia do Tríduo. Então a gente comprou uma lembrancinha singela para entregar para o coordenador da paróquia. Cadê a nossa coordenadora representante? Por favor, dona Florisa, vem aqui receber. É uma lembrança singela, mas é de coração. E também não poderíamos deixar de agradecer aquele que foi o primeiro que disse sim ao nosso convite. Né? Não foi bem um convite, foi uma intimação. Né? Alguém que esteve conosco, celebrando o nosso Tríduo Pascal. E também, na hora que a gente fez a intimação, ele prontamente disse sim para estar conosco aqui nesse dia de hoje. Então, Padre, é com muita alegria que nós entregamos uma lembrança para o senhor também. Saiba que o senhor sempre será muito querido em nossa comunidade. Né? Fica o convite para mais retornos, agora que estamos em paróquias diferentes, mas saiba que o senhor sempre será parte da Capela São Pedro. E dando continuidade aos nossos avisos da nossa comunidade, né? Lembrando que após a Santa Missa, a nossa bênção final, nós vamos ter a venda de bolo, venda de caldos e venda também do nosso pastel. Então, aquele recado de ontem, quem come pastel vai para o mas não hoje. Também hoje, não hoje. Então, após essa bênção final, todos são convidados também a estarem comendo, degustando uma das guloseimas. Lembrar também que toda a renda do bazar, lá dos produtos da Cristiane, né, todo o lucro da venda do bazar será revertido também para a nossa comunidade. E, não menos importante, né, a nossa festa maior, a nossa festa de São Pedro, amanhã, às 10 horas da manhã. Então fica o convite para nós estarmos aqui presentes também, divulgar nas nossas mídias sociais, né, sobre a nossa festa, né, lembrando que teremos algumas visitas, mas cada um de nós somos a principal presença nessa festa. Né? Teremos algumas autoridades, mas a autoridade maior, além de Jesus Cristo, somos nós, a comunidade. Então somos convidados a vir amanhã. Os servos, por favor, venham um pouco mais cedo. Vamos precisar de muita ajuda. Né? Então é sempre bom contar com os nossos servos aqui que trabalham muito. Né? Então, a partir das 10 horas da manhã é a missa. Mas os servos, por favor, cheguem 9, 9h15, né? Para a gente poder estar organizando, auxiliando aqui a nossa coordenadora Lila em todas as tarefas que nós precisaremos, né? Lembrando que após a bênção, né, da missa, nós vamos ter a procissão amanhã, né, até a praia, e depois a procissão marítima, se o tempo assim permitir. Vamos rezar que São Pedro vai abençoar e vai dar tudo certo. E lembrar também que após a procissão, né, ou até mesmo após a missa, nós vamos estar vendendo um almoço. Né? Então, tem um risoto, tem um peixinho, tem o famoso bolo de São Pedro. Né? Então, como a gente conseguiu muitas doações, a gente está tentando trazer o preço mais acessível possível. Então, a refeição, por exemplo, está saindo a R$10. Então, toda a renda dessa venda vai ser revertido também para o nosso banheiro, né? A gente está lutando muito para a gente, porque é uma
comunidade. Então, a venda do bolo, a venda das refeições, né, vai ser revertido para o nosso banheiro. Então, precisamos de toda a ajuda possível. E é isso, Padre. Demorou um pouquinho, mas, mais uma vez, obrigado pelo seu sim aos nossos irmãos da liturgia, os coroinhas, eleitores, ministros. Fica também o nosso muito obrigado, né, e voltem amanhã para estar conosco na nossa grande festa. Vamos ficar de pé. Vamos invocar Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que sempre tem ao lado do seu filho, não somente nas alegrias, mas também na cruz, pedindo que ela também nos acompanhe nas nossas cruzes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Eu vou deixar me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade na vida. Vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade na vida. Para onde eu ir?